Olá, tudo bem? Gente, vamos iniciar um importante tema para sua aprovação. Veja só, vamos aqui trabalhar os princípios que regem a administração pública. Temos que lembrar, sim, que lá na Constituição Federal, no artigo 37, há 5 princípios de maneira expressa. Por isso, então, a doutrina divide em princípios expressos e princípios não expressos esse tema. Gente, os princípios expressos são aqueles que estão disponibilizados, escritos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Os denominados princípios não expressos são princípios que estão em outras leis. Por exemplo, gente, a Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo na esfera federal. Gente, essa lei traz 11 princípios de maneira expressa. A Lei 866 de 93 também traz vários princípios de maneira expressa. Princípios que deverão ser observados dentro do procedimento licitatório. Então, nós vamos ter a divisão de princípios expressos no texto constitucional e também princípios não expressos no texto constitucional, mas que são expressos em outras leis, em leis infraconstitucionais e alguns que fazem parte da construção da doutrina. Vejam só, gente, quando nós falamos em administração pública, ela tutela o interesse público ou o interesse privado? O que é que você acha? Responde aí. Gente, é lógico que é o interesse público. Então, nós vamos ter aqui. Vejam aqui que eu vou abrir a tela para a gente, ó. Vamos aqui. Gente, então vamos lembrar aqui, ó. Administração pública. Aí nós vamos ter aqui o interesse público. E, de outro lado, nós vamos ter o interesse privado, o interesse do particular. Gente, a administração pública sempre tenta proteger, sempre atende ao interesse público. Vejam só, gente, quando nós falamos em interesse público, você vai lembrar, no caso, de um interesse mais amplo, o interesse de toda a sociedade. Perfeito? Gente, quando nós falamos em administração pública, você tem que lembrar automaticamente de direito público. Direito público, vamos chegar aqui ao direito administrativo, que é a matéria que estamos trabalhando. Gente, o direito administrativo, ele tem como base o que chamamos de regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo tem como objetivo estabelecer algumas prerrogativas para a administração pública, mas também, gente, o regime jurídico administrativo traz, sim, algumas obrigações para a administração, que no caso são sujeições, ok? Algumas sujeições para o administrador público. Gente, quando nós falamos em prerrogativas em direitos, você vai lembrar do princípio da supremacia do interesse público em relação ao particular. E sujeições, obrigações, olha aqui, princípio da indisponibilidade do interesse público. Gente, esses dois princípios aqui, que orientam o regime jurídico administrativo, são chamados por alguns autores
de olha aqui, super princípios, ok? Então vejam só, para alguns, esses princípios são os mais importantes da administração pública. Gente, quando eu falo que esses princípios, o princípio da indisponibilidade e o princípio da supremacia do interesse público são os princípios mais importantes, quero dizer que todos os outros princípios que iremos trabalhar derivam desses dois princípios que orientam toda a atividade administrativa. Esses princípios são classificados pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello como sendo os princípios pedras de toque, ou seja, os princípios mais importantes, os princípios, no caso, que todos os demais originam deles. Agora vejam só, eu falei de hierarquia de maneira alguma, viu? Então, se lá em sua prova vier a expressão hierarquia, você já fique atento, porque, gente, não há hierarquia entre os princípios. Os princípios, eles se completam, ok? Nada de hierarquia. Ah, professor, o princípio da eficiência, ele é expresso na Constituição, então ele é mais importante do que o princípio da razoabilidade, que não é expresso na Constituição. Gente, de maneira alguma, viu? Então, não há hierarquia entre os princípios administrativos. Vejam só, o meu carro. Eu posso dispor do meu carro, gente? É lógico que sim, eu posso vendê-lo, não é verdade? Eu posso doar, eu posso transacionar, eu posso dispor do meu veículo. Por quê? Porque ele é meu, eu posso fazer o que eu quiser com esse veículo. Agora vejam só, eu posso dispor, por exemplo, desse equipamento que eu estou utilizando para dar aula, para ministrar aula. Gente, eu não posso dispor, por quê? Esse equipamento aqui, ele não é meu. Esse equipamento pertence a quem? Pertence ao Gran Cursos, tá vendo? Então vejam só, o administrador público, quando ele está cuidando, administrando a coisa pública, ele não tem livre disposição dos bens públicos e muito menos do interesse público, porque os bens não são daquele administrador e o interesse público também não pertence àquele único administrador. Então você vai lembrar isso em sua prova. Olha um exemplo, gente. Eu, professor Rodrigo, trabalho na Fazenda Federal. Vamos imaginar isso daí, viu? E eu tô com minha tia, tá devendo o imposto federal, ela tinha uma lojinha, alguma coisa assim. Gente, e como minha tia está passando por necessidade, eu vou conceder imunidade para ela, ou seja, ela não vai precisar de pagar aquela dívida. Será que eu, Rodrigo, eu posso fazer isso? Será que aquele recurso ao qual eu estou abrindo mão pertence a mim? De maneira alguma. Aquele recurso pertence a você, pertence aos contribuintes, pertence a toda a sociedade. Então, eu não posso, de maneira alguma, abrir mão daquele recurso público, atendendo o princípio da indisponibilidade do interesse público. Gente, por que eu falei nesses princípios aqui que orientam todas as atividades administrativas, que dão base, sim, ao regime jurídico administrativo? Porque todos os demais princípios que nós vamos trabalhar a partir de agora derivam, sim, desses dois princípios importantes, viu? Então, imagine o seguinte, nós temos aqui um prédio e esse prédio tem que ter uma base, não tem? Então, qual que é a base desse nosso edifício jurídico quando nós falamos em princípios administrativos? Vejam só, o princípio da supremacia e o princípio da indisponibilidade. Ok, gente, então vamos continuar aqui, vou voltar para a tela, vamos falar, de maneira específica sobre os princípios expressos no artigo 37. É o famoso LIMP, não é isso? Aí vamos lá, gente. Administração pública direta e olha aqui, indireta, isso é importante então, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso, então, LIMP. Vejam só, gente. Princípio, então, da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade,
publicidade e eficiência. Ah, professor, então basta, né? Já memorizei aqui essas 5 expressões, então já estou apto a fazer a prova. É lógico que não. Nós vamos ter que trabalhar todas as características desses princípios. Agora vejam só, gente. Então, a administração pública, direta e indireta, devem sim atender a esses princípios, que são conhecidos também como os princípios mínimos. Então, nós vamos ter aqui, ó, administração direta e, de outro lado, administração indireta. Administração direta, você vai lembrar então da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Administração indireta, olha lá, autarquia, fundação, não é qualquer fundação, é uma fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Gente, então, os princípios que orientam o administrador público, a atividade pública, vão atingir tanto a administração direta quanto a administração indireta do Estado. É muito comum banca afirmar o seguinte, ó, empresa pública ou sociedade de economia mista que praticar atividade econômica não precisa de atender aos princípios que regem, que orientam a administração pública. Gente, isso está errado. Por quê? Não importa se a empresa estatal pratica serviços públicos, como, por exemplo, os Correios, ou então se pratica atividade econômica, como o Banco do Brasil, como Caixa Econômica, como Petrobras, todas essas pessoas deverão sim atender aos princípios da administração pública. Então vamos lá, gente. Agora vamos começar a trabalhar cada princípio, né, desse que falamos aí inicialmente, que são os princípios expressos. Vejam só, gente. Princípio da legalidade, isso é muito simples. Vejam só. Toda ação do administrador público deve ser pautada na lei. Então você vai lembrar, ó. Você, como administrador público, só pode tomar uma providência, só pode praticar uma atividade, um ato administrativo, se esse ato, se essa atividade tiver previsão na lei. Gente, quando nós falamos em lei, você vai lembrar lei em sentido lato, em sentido amplo e não em sentido estrito. Lei em sentido estrito é aquela lei editada pelo Poder Legislativo. Você vai lembrar então da Constituição Federal, de lei complementar, de lei ordinária, de lei delegada. Agora vejam só, gente, não só a lei em sentido estrito o administrador quem tem que atender, mas também os regulamentos. Aí vamos ter, por exemplo, os decretos, as resoluções, as portarias, as instruções normativas, ou seja, todo o nosso ordenamento jurídico tem que ser atendido quando o administrador público for praticar a sua atividade. Vejam só, gente, há uma diferença, sim, na aplicação da legalidade para o administrador público e para o particular. Vejam só, é bem simples, ó. O administrador, você, só pode fazer aquilo que estiver autorizado em lei. Em lei, também em ato normativo, beleza. E o particular, gente, vejam só. O particular pode fazer tudo que não for defeso em lei. Tudo que não for proibido em lei, o particular pode realizar. Vejam só, gente, você vai a um restaurante e você é pessimamente atendido nesse restaurante, ok? Péssimo atendimento. Mas mesmo assim, vem cobrando lá a taxa de 10% para você ali contribuir com o garçom. Aí você pensa assim, eu não vou pagar 10% aqui não, porque o atendimento foi péssimo. Aí chega o dono do estabelecimento e fala assim, não, aqui é diferente. No meu estabelecimento, todo mundo é obrigado a pagar 10% de comissão pelo serviço de atendimento, pelo serviço de garçom. Vejam só, gente, você é obrigado a pagar esse serviço?
Tem uma lei que determina, que obriga você a pagar por esse serviço? Não há lei. Então, quer dizer, o pagamento é facultativo. Vejam só, você só pode ser obrigado a fazer alguma coisa se tiver lei determinando, se tiver uma lei, no caso, né, com mandamento dizendo que você tem que ter aquela atuação, tá bom? Então, vejam só, você pode fazer tudo que não for proibido, tudo que não for defeso em lei. Agora, quando você estiver trabalhando, exercendo sua atividade pública, aí é tudo diferente. Você só pode fazer o que for autorizado em lei. Gente, artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, inciso 2 da Constituição Federal, estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, nós vamos ter dois aspectos para o princípio da legalidade. Um aspecto que consta lá no artigo 37 da Constituição Federal, no caput do artigo, e o outro aspecto no inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 37 trata da administração pública e o artigo 5º trata da atividade do particular. Aí vamos aqui à nossa tela, então. Atenção, coloquei aqui pra gente. A principal diferença entre a legalidade administrativa e a aplicada ao particular, olha aqui, é que o administrador público só pode fazer o que a lei autoriza, enquanto, olha aqui, o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Aí vejam só, aqui tem incidência ao particular. Lembra aquela historinha do garçom, do serviço lá de 10%. Ó, ninguém será obrigado a fazer ou mesmo deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É assim que você vai lembrar em sua prova. Gente, bem simples esse tema, viu? Não tem como errar qualquer questão que faz referência aos princípios da administração pública. Gente, são questões dadas, questões simples. É só você entender realmente o que eu estou dizendo aqui, que automaticamente você vai gabaritar qualquer questão. E eu trouxe várias questões para a gente trabalhar durante o nosso curso relacionado aos princípios. Vamos lá, gente. Agora vamos falar do princípio da impessoalidade. Esse princípio, ele tem dois aspectos. Primeiramente, gente, a atividade pública, ela deve ser impessoal. Então, você, administrador público, quando for agir, você deve tratar todos de maneira igual, ou seja, de maneira impessoal. Vamos considerar, você trabalha em um determinado órgão e tem lá 50 pessoas para você atender. Como que você vai escolher quem será atendido primeiro? Gente, por ordem de chegada, não é isso? Vejam só, se você atende os administrados por ordem de chegada, você está sendo pessoal ou você está sendo impessoal? Gente, com certeza você estará sendo impessoal, tá vendo? Então vou, eleger, no caso, essa modalidade de atender ao público, ótimo. No entanto, gente, dentro lá desses particulares, tem um grande amigo seu, tá? Um amigo de faculdade, uma pessoa muito querida. Será que você pode dar prioridade ao atendimento dessa pessoa? É lógico que não, gente. Essa pessoa vai ter que pegar a fila como qualquer um outro administrado. Se por acaso você estabelecer uma preferência para esse seu amigo, aí sim você está ferindo, está atentando ao princípio da impessoalidade. Gente, concurso público, tá bom? Que você será aprovado, eu tenho certeza. Será que é uma atividade impessoal da administração pública? É lógico que sim, gente. A administração está aplicando uma prova com o mesmo nível de dificuldade, no mesmo horário, né, para todos os interessados. E eu, a administração, vou contratar os melhores classificados, não é isso? Para assumir um cargo público. Se por acaso não houvesse o Instituto do Concurso Público, seria o Instituto do Apadrinhamento. Então você que não conhece ninguém, nenhuma autoridade, você iria ser servidor público?
Com certeza que não, tá vendo? Graças a Deus que existe a figura do concurso público, senão você ia ter que entregar currículo no Carrefour, no Extra, em qualquer lugar desse daí, né? Mas você não vai fazer isso não, viu? Você está estudando para concurso público, que é uma atividade impessoal, meritocracia, depende unicamente de você. Você não precisa de conhecer a autoridade, você não precisa de favor de ninguém. Gente, licitação pública. Será que atende também o princípio da impessoalidade? Vejam só, a administração lança um edital de licitação, concede-se oportunidade igual para todos os licitantes e, né, vai escolher ao final a proposta que melhor atender ao interesse público. Gente, é lógico que o procedimento licitatório é um grande exemplo da impessoalidade dentro da administração pública. Se assim não fosse, o administrador iria dar preferência para o comércio ali do bairro, para o comércio de um parente e assim vai. Gente, então o primeiro aspecto que você tem que lembrar em sua prova é quanto ao atendimento do interesse público. Não pode o administrador público estabelecer preferências ou mesmo, né, praticar uma ação com o intuito de prejudicar o particular, quando, obviamente, a lei não autorizar tal medida. Vamos aqui ao nosso quadro, gente. Vejam só, quando nós falamos em impessoalidade, você vai lembrar também, vejam só, eu coloquei aqui pra gente, ó. Vamos aqui, ó. Aplicação do princípio da impessoalidade. Primeiramente, já falei, concurso público e licitação pública. Gente, teoria do órgão também é um grande exemplo da aplicação do princípio da impessoalidade. Vejam só, gente, como que é concretizada a teoria do órgão? Nós temos o agente público que pratica o ato, que pratica a ação. A responsabilidade desse ato é do órgão ao qual pertence o agente e a responsabilidade do órgão, né, é imputada ao ente político que o criou. Então vamos aqui um exemplo. Ó, vamos considerar então. Aqui nós temos o agente público. Vou utilizar aqui, gente. Aqui nós temos, vamos considerar, um servidor do Ministério da Saúde, utilizar a União como exemplo. E de outro lado, nós vamos ter a própria União. Então, gente, o que a teoria do órgão estabelece? Ó, a ação do agente é imputada ao Ministério, é de responsabilidade do Ministério, e a ação do Ministério é imputada à União, é de responsabilidade da União, até porque o Ministério não possui personalidade jurídica. Não é isso? Gente, então nesse momento, quando o agente público age, quem que está agindo na verdade? É o Estado, tá vendo? Então a conduta do agente público é imputada ao Estado. Então por isso que o agente público automaticamente presume que ele está agindo de maneira impessoal, porque a ação dele é imputada, é de responsabilidade do Estado. Presume-se sim que foi o Estado que praticou aquele ato administrativo. Gente, outro instituto importante aqui no princípio da impessoalidade, ó, responsabilidade objetiva do Estado. Gente, quando o agente público causa um dano ao particular por sua ação, em regra, o Estado que vai responder por esse dano. Então vejam só, o agente público agiu em nome do Estado, o agente público causou um prejuízo ao particular, mas na verdade quem que vai responder por esse prejuízo? É o Estado. Tá vendo, gente, como o agente público, a pessoa física, ela age ela age em nome do Estado e não em nome próprio? Porque se ela age em nome próprio, presume-se que ela pode praticar uma atividade para beneficiar ou mesmo para prejudicar alguém. Não, mas essa atividade é considerada como uma atividade estatal. Também um exemplo do princípio da impessoalidade ou
a responsabilidade objetiva do Estado. Gente, eu coloquei aqui também um outro exemplo que é muito cobrado em prova de concurso, é o Instituto do Impedimento e o Instituto da Suspeição, que são previstos lá na Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo. Gente, quando nós falamos em impedimento, quer dizer que o administrador público, ele não pode praticar qualquer atividade do processo administrativo. Suspeição tem relação com amizade ou então com inimizade do administrador público para as partes do processo administrativo. Gente, eu, Rodrigo, eu faço parte de um órgão público e eu vou julgar um processo ao qual a parte é meu pai. Gente, quando eu estiver julgando esse processo, sendo a parte meu pai, presume-se que eu vou ser pessoal ou impessoal? Gente, presume-se que eu vou ser pessoal, porque eu estou tratando com meu pai. Eu, Rodrigo, tenho interesse na matéria. Tá vendo? Gente, então nesse momento eu tenho que me declarar impedido porque a minha atividade deve ser impessoal. Eu não posso, como eu já disse, tratar estabelecendo benefício ou mesmo ali prejudicar o particular. E a suspeição tem relação com amizade ou mesmo inimizade com o administrado. Então, também, para eu atender ao princípio da impessoalidade, eu tenho que declarar, no caso, a minha suspeição, ok? Gente, eu vou voltar aqui à nossa tela, que eu já trabalhei alguns exemplos. Vejam só, ó. Tem outro aspecto também importante no princípio da impessoalidade, ó. Veda que o agente público valha-se da atividade desenvolvida pela administração, olha o detalhe, para obter promoção pessoal. Então, o agente público não pode ter qualquer promoção pessoal às custas de recursos públicos. Quando nós falamos em promoção pessoal, você vai lembrar, ó, não pode constar, por exemplo, o nome do agente público em uma obra, porque a obra não é realizada pelo prefeito fulano de tal, a obra é realizada pela prefeitura. Não pode constar, por exemplo, qualquer menção ao partido, tá vendo? Ao partido político lá do prefeito, né, do administrador público. Não pode constar qualquer símbolo, não é verdade, que leve ali a identificar aquele administrador público. Ah, professor, então quer dizer que quando o administrador, o prefeito lá, está dando entrevista na televisão, não pode aparecer o nome dele lá no rodapé da matéria? Gente, não é bem assim, não é verdade? Ele está tendo uma promoção pessoal naquele momento? Não, ele está dando algum recado, alguma informação da prefeitura que vai atender ao interesse público. Agora, se houver uma promoção pessoal, aí tudo bem, ele atentou ao princípio da impessoalidade, viu? Lembre disso em sua prova. Uma placa ao qual está sendo reformada, que está informando, no caso, a reforma de uma escola, consta lá, por exemplo, ó, obra realizada pelo prefeito Zequinha Barbosa. Gente, o dinheiro que está sendo utilizado naquela obra é do prefeito Zequinha? De maneira alguma. O dinheiro é público, o recurso é público, então não pode constar de maneira alguma nome, símbolo ou mesmo cor ou partido político ao qual aquele administrador pertence. Gente, artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal diz assim, ó: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, gente, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Olha aqui. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, tá vendo? Então, veda a promoção pessoal do agente público às custas, né, de recurso público, às custas da administração pública. Gente, finalizei então a parte teórica.
do princípio da impessoalidade. Próximo bloco nós vamos iniciar já trabalhando algumas questões, viu? Sobre esse princípio, é que o meu tempo já está esgotando, tá bom? Até o próximo bloco. Muito obrigado. Continue assim como você está fazendo, que sua aprovação é certa, viu? Até mais, vamos lá.